Glória a Deus. Boa noite, queridos. Aleluia, né? Que prazer estar não só com vocês, mas privilégio de poder compartilhar a palavra com vocês. Pastor Bud sempre nos ensinou dizendo que é sempre um prazer, né? Quando a gente tem a oportunidade de conduzir a palavra. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Sérgio, pela confiança, irmã Fabiana, né? Glória a Deus. Tem sido um prazer estar lá na casa de vocês. Amém? Muito gostoso mesmo, né? Aleluia. Rapaz, se eu ficasse aqui só louvando, meu irmão, sem pregar, rapaz, eu venho aqui para os cultos da quinta-feira, é tão gostoso, né? Aleluia. Melhor coisa do mundo é ter nascido de novo. Amém? Olha, é maravilhoso pregar a palavra, porque o chamado, né, em execução, em operação, né, assim como aquilo que você faz, né, também é prazeroso, né? Mas a fonte, a essência do que motiva isso, ela pretere, né? Ela antecede, né? Que é, sabe, o coração da gente lavado, né? Purificado, santificado, amém? Por Ele, amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Quero ser co-participante, você falou, pastor, aqui ministrando, né? E disse que você precisa comprar umas cadeiras aqui para a igreja, né? E 7 mil, mais ou menos, que deve, metade é meu, amém? Oferta nossa, das nossas igrejas lá em Santa Catarina, tá bom? Aleluia. Às vezes a gente é bem conduzido pelo Espírito, às vezes há uma sensibilidade por acreditar no ministério de alguém, e eu acredito no seu mesmo, amém? Tem sido dias bem gostosos aqui, amém? Bem agradáveis, amém? Mas não é porque eu estou passando nada não, é só o prazer mesmo de estar entre irmãos, amém? Aleluia, né? A gente não precisa de uma coisa grande para sentir prazer, amém? As coisas singelas nos fazem sentir prazer, né? Estar entre irmãos, desfrutar dessa presença, amém? Tudo que a gente constrói, sabe? E Deus colocou isso muito forte no meu coração, levantar igrejas, amém? Quanto mais dinheiro Ele for me dando, mais eu vou investir, irmão. Amém? Não importa se sou eu abrindo ou se são meus parceiros. Amém? Aleluia. Não vou fazer tudo porque quero dar oportunidade a vocês. Metade é minha, mas a metade é sua. Amém? Aleluia. Eu provei que acredito nesse ministério. Amém? Agora é sua vez. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. A gente gosta de ensinar, o pastor Sérgio é um exímio professor também, mestre, né? Se vocês me emprestarem, eu estou pensando em levar ele daqui a algum tempo, talvez, se não esse ano, o ano que vem, né, por causa das agendas da gente e dele, né, mas para dar uma aulinha lá de escatologia, que, como a gente fala na minha terra, o bicho é bom, né, ele é bom mesmo em ensinar escatologia, e a gente precisa ser regado por essas unções, né. Então, a gente que gosta de ensinar, eu pensei, né, às vezes a gente vai meditando, estudando algumas coisas da palavra, mas a gente precisa ser conduzido e às vezes abrir mão mesmo quando o Espírito traz uma palavra, né? Quando eu estava começando no Centro de Treinamento Verbo da Vida, a gente chamava naqueles dias de palavra rema, né? Se usava mais esse termo, né? Aquela palavra inspirada que subia ao nosso coração, amém? E a palavra que subiu no meu espírito ontem, quando eu estava com vocês, né, no jantar de casais, os que tiveram, era acordo, amém? Aleluia. Creio que você já deve estar, pelo menos, meditando nesse acordo seu aí, amém? Mas a palavra que me sobe no coração, amém? Não sei no que isso vai dar, não adianta pensar muito. O pastor Bud nos ensinou isso, a gente gosta de ser organizado, de trazer o esboço e tudo mais, né? Mas a gente também foi ensinado a depender do Espírito, né? Então, eu disse, sabe de uma coisa, Senhor, eu vou orar. Eu comecei a louvar lá no meu quarto, já me apossei lá do quarto do professor, né? Então eu comecei a louvar e as palavras que me vieram foram força e coragem, amém? Aleluia. Ele sabe mais do que eu, então esse negócio aí deve terminar num bom lugar, né? Aleluia, glória a Deus, amém? Olhe para o seu irmão e diga assim, força. Mas desse jeito aí você não fortalece ninguém não, viu? Aleluia, olhe bem nos olhos dele, assim, com aquele olhar mais bravio, né? Diga, força, né? E olha, essa é mais forte ainda, diga, coragem. Diz de novo para ele.
Terceira vez. Amém? Olha para ele de novo e diga assim: foi o que Deus mandou eu te dizer. Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Se eu não precisasse explicar, eu parava aqui e descia. Amém? Aleluia. Tem horas que a gente vai, né? Eu não sei se eu tenho muita coisa para dizer a você hoje, né? E não é porque a gente é pobre de palavras, não, mas é bem isso, força e coragem. Amém? Nós nunca podemos dar o que não temos, mas Ele sabe quem inspira para dar a palavra que Ele quer dar. Amém? Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fico imaginando, porque Deus falaria, eu perguntei a mim mesmo, né? Por que Deus falaria força e coragem? Ou porque temos grandes desafios para vencer, também porque talvez medo e insegurança estão tentando ocupar um lugar que deve ser da fé. Aleluia. Então Deus quer fazer recuar o que está tentando avançar, né, num território que não pertence ao diabo, nem ao mundo, nem ao pecado, mas pertence a você, e que Deus te deu, no sentido de, sabe, Ele quer que você ocupe, mas isso se apropria pela fé. Amém? Não quer dizer que porque Deus nos deu coisas, simplesmente elas vão chegar para nós de mão beijada. Não. Por quê, pastor? Ele não quis que fosse assim. E por que não? Porque Ele deseja trazer, sabe, uma plena maturidade nessa conquista. Como um pai prudente, que embora tenha recursos, não vai isentar seu filho de elementos necessários à formação do seu caráter e o desenvolvimento da sua maturidade, chamado trabalho, esforço, tarefas, responsabilidades. Amém? Dedo de profeta aqui, aleluia, levante seu dedo de profeta aí um pouquinho. Se o pastor disse que é para você não se chatear, você não vai ter de não se chatear muito mais comigo, né? Eu tenho a minha didática aqui de ensino, então levante seu dedo de profeta, né? Profeta tem um giro aí, dê um giro, porque profeta tem um manto aí, né? E tal, aí aponta para o seu irmão assim, né? E diz para ele, né? Deus, em Cristo Jesus, já fez tudo, já consumou tudo, e já te deu tudo que conduz à vida e à piedade. Bênçãos, propósito, há um bom lugar que Ele conquistou para você. Diga, Ele tem um bom lugar para você. Diga, mas esse lugar, Ele não vai te dar de mão beijada. Diga, Ele quer gerar maturidade, responsabilidade para você. E você conquista. Diga, pela fé. Diga, pela fé, você agarra o que Deus, em Cristo, já quer te dar. Amém? Perfeito. Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Esse texto talvez pontue bem isso, né? Que a gente está falando hoje à noite. Aleluia. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 1, amém? Aleluia. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, você está comigo aqui? Ok? Filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Isso Deus falando com Josué. Dispõe-te agora. Aleluia. Esse agora é importante. Diga agora. Aleluia. Agora olha para mim. Esse agora é algo tão... Josué atentou para essas deliberações, né? Esses acertos do Senhor com ele. E você vai ver mais adiante, a partir do versículo 10, etc., né? Mas deixa para olhar em casa ou depois, né? Que ele imediatamente conclama os príncipes
da tribo de Manassés e alguns dos principais, e dá uma ordem dizendo: anuncia a todo o povo que se preparem, porque daqui a 3 dias nós vamos passar o Jordão. Então, imediatamente ele faz algo, anunciar ao povo, para que eles se organizem, porque a multidão era muito grande, né? Passava de 1 milhão de pessoas, e disse: porque daqui a 3 dias, amém? Eu acho que isso significa agora, amém? Aleluia, diga agora. Então, há coisas que Deus trata conosco, há coisas que Ele sinaliza, que por mais que a gente vá se apropriar, ou aquilo vá se manifestar mais adiante, mas é bom estar atento para tomar as providências, às vezes se reposicionar, quando? Imediatamente. Aleluia. Olha para o seu irmão, diga: isso é sério? Diga: agora é agora. Amém? Estamos extraindo lições, isso é uma pregação expositiva, amém? Ok? Agora, passa esse Jordão, ok? Para de novo aí. Isso tem um significado para os israelitas, amém? Olha um pouco, daqui a pouco a gente volta para o versículo. Vamos estudar o quanto Deus nos permitir estudar, ok? Mas os israelitas, né, os hebreus, eu vou usar esse termo, os hebreus, eles foram formados do patriarca Abraão, né, Isaac, Jacó. Nós sabemos que Jacó teve seus filhos, né? Um deles, José, foi vendido pelos irmãos, estava no Egito, né? Chegou a ser escravo lá, mas Deus o exaltou, colocou como segunda pessoa abaixo de Faraó, e por causa dele os seus irmãos, né, vieram também, toda a família veio, e eles cresceram e se multiplicaram, e por mais de 400 anos, cerca de 400 anos, prosperaram e cresceram, né? Faraó não era como o faraó que José levou o povo, né, os seus familiares, desconheceu, tornou eles escravos, e a escravidão trouxe um jugo muito grave, e o povo clamou ao Senhor, e ativou a aliança. Há um poder grande na voz, amém? A voz do povo subiu diante de Deus, e ativou a memória de Deus no aspecto da aliança, né? E Deus veio até Moisés, nós conhecemos um pouquinho a história de Moisés, e disse: olha, eu ouvi a voz do meu povo que clama no deserto, né? E eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus dos hebreus, e vim para trazer eles para a terra que disse que faria, conforme eu prometi a Abraão, né? Eles clamaram a mim, e eu estou aqui pronto para cumprir os termos contidos na aliança. E ele os tirou ali com mão forte, nós conhecemos. E o destino do povo era adorar ao Senhor no deserto, porque foi essa a mensagem de Moisés a Faraó: disse: libera meu povo para eles me adorarem no deserto, amém? Aleluia. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, amém? Mas havia uma terra, havia um lugar que Deus havia destinado para eles, amém? E Deus avisou tudo, quais as pessoas que estariam, os povos que estavam ocupando aquela terra e tudo mais, mas, sabe, já estava preparado para eles. Há mais de 400 anos, Deus havia dito a Abraão. Se você lê Gênesis bem direitinho, você lê a Bíblia, amém? Se você lê Gênesis, você vai ver que Deus havia anunciado isso a Abraão. Deus havia dito mesmo que tiraria eles 400, Deus pré-anunciou o futuro ao próprio Abraão. Mas eles não acreditaram. A Bíblia diz que levantaram espias para olhar a terra, e somente Josué e Caleb tiveram uma percepção, uma perspectiva diferente, porque viram gigantes na terra, né, e os povos bem fortificados, e disseram: nós não podemos contra isso. Deus disse: a terra é boa, mas nós não podemos. E desacreditaram, né, e o espírito deles desfaleceu. Eles viram, e porque viram, os seus sentidos trouxeram uma informação, que naturalmente, embora parte daquilo fosse verdade, haviam gigantes, a terra estava fortificada, haviam nações naquele lugar, a terra era ocupada mesmo, mas Deus disse que eles podiam. E diante do que eles viram, o sentido tomou, sabe, a razão deles, e desceu ao coração. Eles falaram e aquilo desceu ao coração deles. Então, sabe, como eles disseram,
é como, sabe, estava no coração dele e como eles se sentiam fracos, frágeis, frustrados. Porque essa é a sensação quando você está adiante de algo, você quer conquistar aquilo, mas sabe, vem um relatório, uma situação, e alguns chegam à beira do negócio, parecia que ia dar certo, mas por causa das circunstâncias, dos sentimentos, das situações, desfalecem no espírito, esmorecem e desistem, e murmuram, né? E diz, a murmuração, ela é uma coisa assim que, ela não precisa ser escandalosa, né? É como a soberba. A soberba nem sempre é uma coisa assim, não é toda pessoa soberba que é altiva. E o que é soberba? É você achar que sabe mais do que sabe. Simples, né? Se você acha que sabe mais do que sabe, isso é soberba. E, sabe, a murmuração pode vir disfarçada, não, mas eu estou falando a verdade, afinal de contas eu não posso mentir, né? E ela está vindo disfarçada, mas na verdade o que a pessoa tem é medo. Isso desceu no coração e está saindo pela boca dela, né? E foi isso que eles fizeram. E insistiram, sabe? Enfim, passaram 40 anos no deserto. Toda aquela geração antiga morreu, os novos se levantaram, e Josué agora era mais maduro, e permanecendo com aquele mesmo espírito da fé. E é quando o Senhor, Moisés, morre, o líder daquela velha geração, e Deus fala com ele. Josué, aleluia, né? Para acordar alguns aqui, Josué, aleluia, dá uma cutucada no seu irmão, diga, fica firme aí, aleluia. Dispõe-te agora. Eu não trabalho com gente morta, eu trabalho com você, amém? Não adianta o que aconteceu, é você, e é agora. Vocês esperaram muito, eu acho que Deus pensando, né, tomando a primeira pessoa de Deus, eu tenho esperado muito, para cumprir o meu prazer e a minha aliança com vocês, e disponha-te agora, aleluia, e passa o Jordão. Esse bendito Jordão já era para ter sido atravessado há muito tempo. Há mais de 40 anos, essa travessia devia ter sido feita. E ela não poderia ser feita senão pela fé. Aleluia. E o povo, né, misericordiosamente, Deus sustentava com o maná que descia do céu. Você já ouviu falar isso aqui, né? Amém? Com o maná que descia do céu. Só que Deus desejava parar de dar maná. E tudo isso estava do outro lado. Do outro lado tinha a terra, mas do outro lado tinham batalhas, do outro lado, sabe, não tinha mais maná. Do outro lado cessava a dependência e começava uma jornada pela fé. Amém? Algumas dessas ilustrações tipificam coisas para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Sabe, amados, precisamos romper barreiras de, sabe, dependência. Dependência na oração, dependência de toda hora, palavras, e a mesma palavra, e a mesma palavra. Precisamos ter força e coragem para agora romper, sabe, limites ou passar para uma outra zona de vida com Deus. Amém? Aleluia. Isso acontece com igrejas, como coletividade, e isso acontece individualmente na vida de pessoas. Amém? Aleluia. Sabe, cessar de viver num perímetro em que nem é escravidão, não é plena escassez, mas não é a terra que mana leite e mel. É bom demais para ser ruim, mas é ruim demais para ser bom. Não é? Aleluia, dedo de profeta agora, e eu estou falando isso pelo Espírito de Deus. Amém? Aponta para o seu irmão, amém? E diz assim: Deus quer te tirar desse lugar intermediário. Diga, você não está na escravidão, você não está no domínio do pecado, mas talvez também
não esteja experimentando, por meio da fé, da abundância em áreas da sua vida, que é o lugar da nova etapa que Deus quer que você ocupe. Amém? E eu sei que eu não estou errado. Sei que eu não estou errado. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Mas como você faz isso? Força, meu amigo. Aleluia. Amém? Sabe? Você pode imaginar que só era a unção toda hora. É claro que Josué era um homem revestido da unção, vindo sobre ele. Mas sabe, precisa de uma atitude, de uma decisão, porque há coisas que a unção pega e opera quando você crê e quer. Por que não operou antes com os antigos? Porque só puxa quando é pela fé. Aleluia. Nenhum homem de Deus, sabe, a unção vai se mover sobre ele, vivendo na incredulidade. Olhe bem quando os midianitas, aleluia, quando os filisteus estavam diante do arraial do povo de Israel, e eles clamavam, Golias, sabe, clamava, olha, não tem um aí não, humilhando os israelitas. Tudo bem que o camarada, né, não era muito da minha família, vinha de outra linhagem, né, porque Golias, pelo amor de Deus, né, mas você entende, o visível estava diante deles, e diante do visível, eles tinham medo, a verdade é essa, não conseguiam andar pela fé, a começar pelo próprio rei de Israel, e a gente poderia falar de tantos homens de Deus aqui, sabe, tem de ser pela fé, e você tem de ter uma atitude correspondente a isso. Deus estava dizendo para Josué, é a sua vez, você já foi bem adestrado, você se mostrou íntegro quando foi à terra, e o seu coração não temeu diante do que os seus olhos viram. E disse, então meu chapa, é agora. Aleluia. Não tem esse negócio de eu me preparo. Ei, quando é que você se prepara? Cada culto que você vem, cada palavra que você ouve, a sua Bíblia ouvindo em casa, se você ora, cada tempo desse é uma porção, irmão, do Espírito e da palavra que está sendo acrescentados. Amém? E você está aprendendo, os que estão aqui no Rema, é palavra, e palavra, e palavra, e palavra, e palavra. Amém? Esse é o preparo. Às vezes a gente fica mistificando, não é verdade? E desconsidera, torna comum aquilo que o Senhor santificou. Amém? Aleluia. E fica esperando, sabe, uma unção gloriosa, uma coisa gloriosa, quando Deus já está te preparando, e palavra chegando, e socorro chegando, e imposições de mão vindo. Eu fico imaginando, não é? Eu acho que estou me acostumando com a maior parte de vocês, reconhecendo os rostos, né? Então, assim, boa parte já está uma caminhada. Então, você está, quantas imposições de mão você já recebeu? Palavras, sabe, auxílios, fora coisas que não dependem da igreja, que o próprio Senhor fazendo com você na sua casa, na sua caminhada. Amém? Aleluia. Sabe, te transmitindo força para você ficar seguro nele. Amém? Aleluia. Então chega uma hora que ele diz, ei, é agora, está na hora de mudar de fase, está na hora de romper dependências, está na hora de vir para um novo nível de fé, está na hora de acreditar, amém? Isso começa a afetar cada área da vida da gente, amém? Aleluia. Tem uma hora, né, e eu não estou querendo ser aqui, insinuar nada não, amém? Eu estou falando de mim, por favor. Amém? Nós somos puros quando pregamos a palavra, não temos dupla intenção em nada. Amém? Ok? Mas, por exemplo, na minha vida pessoal, quando eu fui aprender a semear, sabe? E tome preparo, e tome palavra, e tome rema, estou falando de mim. Mas chegou uma hora na minha vida pessoal, que eu disse, rapaz, eu preciso aprender a romper. Porque eu tinha aprendido tanto, e um dia aquela palavra a 2 Coríntios saltou assim de uma maneira tão simples, mas teve vida para mim, sabe, era como o meu próprio espírito despertando. Aquele que semeia pouco,
pouco ceifará. E aquele que semeia com abundância ceifará. E aquilo veio no meu coração com entendimento. Eu disse assim, rapaz, eu preciso romper. Porque às vezes eu ficava com receio. Muitas vezes fiquei com medo. Me perdoe que só fui eu aqui, né? Mas ore. Agora não precisa orar por mim, porque eu já aprendi, né? Mas. Amém. Teve uma hora que eu tive de romper. E as duas meninas pequenas, rapaz, a Júlia e a Ana Clara, sangue batendo na canela, meu amigo, né? Como a gente fala no ministério. Mas tem uma hora que você tem de agir com a força que Deus te deu. Há uma força no seu espírito. Há uma força no homem interior. Eu não estou falando da força de fora, porque Davi não tinha força por fora, mas ele tinha força por dentro. Deus está fortalecendo com cada palavra, por isso que não só de pão viverá o homem, porque o pão é para o corpo, mas a palavra é para o espírito, e a palavra dá vida ao espírito, amém? Fortalece para quê? Para você romper e para fazer, porque é pela fé, mas o rompimento tem de ver pelo espírito, amém? E tem uma hora que você tem de dizer, sabe, parou, é agora, diga agora. Amém. Tomara que seja libertador para você como foi para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga agora. Feche seus olhos. Amém. Aleluia. Sabe, se for para alguém agora como libertação para você. Talvez você esteja é a mente que está te impedindo, porque você está vendo. Diga agora. Diga é agora. Abre os teus olhos. Aleluia. Amém. Você não tem de ficar pensando muito. Se você pensar demais, você não passa o Jordão. Quando ele falou isso aqui, era por volta do ano 1350, porque ele menciona os reis dos heteus, e foi por essa época que eles dominaram ali a Mesopotâmia, né? Porque ele diz, do Líbano até os heteus, que é o extremo, a parte fronteiriça, né, com o Eufrates, ele diz, será o que eu dei a você. Você não precisa invadir nada de ninguém, mas isso aí eu prometi sob juramento que daria a vocês, aos seus pais eu prometi isso. Aleluia. É de vocês. Aleluia. Eu só preciso que agora vão. Amém. Aleluia. E você talvez pense assim, mas pastor, não é tão simples assim não. Homem, pelo amor de Deus, sei que é bonito aí você falar, né? Aleluia e tal. Mas assim, quando eu estou diante quando eu vou lá nas sessões médicas, ou eu estou diante do diagnóstico médico, ou eu estou diante, sabe, das situações em casa, ou das situações financeiras, ou lá na minha empresa, sabe, pastor, não é tão fácil, mas você ainda nem está só. Ele segue dizendo, né, eu vou voltar para o versículo 2, agora passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou sobre os filhos de Israel, todo lugar em que pisar a planta do pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Que coisa, né? Ali desde o Hermon até os heteus, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Eu tenho uma anotação sobre essa passagem aqui. Aleluia. Não te deixarei, literalmente não te abandonarei, usa uma terminologia hebraica que poderia ser entendida como não solto, não retiro a minha mão, não te deixo em apuros, não te deixarei. Ei, agora faz, mas você não vai estar só. Eu não te deixarei, eu não vou soltar você. Eu não vou soltar você das minhas mãos. Eu não vou largar. Ei,
eu não vou largar você. Aleluia. Eu não vou te colocar em apuros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus não vai me colocar em apuros. Diga de novo isso para você. Diga de novo para você. Aleluia. Deus não vai te colocar em apuros. Aleluia. Algumas vezes eu pensei que Deus estava me colocando em apuros. Aleluia. Mas seus planos são perfeitos, irmão. Aleluia. Amém. Ele só não anda com gente frouxa. Aleluia. Amém. A unção vai operar, mas você precisa agarrar. E você vai perceber que não é você, é Ele fazendo. Aleluia. Amém. Aleluia. Você vai ver que é Ele fazendo. Quando você resolver só ir, vai que você vai ver Ele fazer. Amém. Eles atravessaram o Jordão. Você já viu Jericó, irmão? Já estudou? Viu não, né? Você não tem como ver, a não ser naqueles programinhas de computador, né? Que eles fazem aquele tridimensional, isso. Não é? Mas, interessante, a gente que estuda, né? As muralhas de Jericó eram muralhas duplas. Ela com uma outra cidade disputam as cidades mais antigas do mundo. Possivelmente é ela. E eram cidades duplas, ao ponto de residirem algumas pessoas, como possivelmente Raabe, que tinha uma espécie de hospedaria, provavelmente, e por isso as pessoas passavam por ali, e ela tinha conhecimento das coisas da cidade também, não é? Por isso que ela estava na muralha, e é pedido para ela acenar, de estar de determinada forma na muralha, lembra lá? Né? Nos escombros, né? Ok? Da casa dela. Mas... E a quilometragem no entorno, elas eram intransponíveis. E os israelitas não eram um exército de verdade, no sentido de, eles não tinham experiência militar. Seria a primeira batalha deles. Primeira batalha, e tinham de transpor a muralha da maior cidade-estado do mundo. Não tinha algo parecido, colossal no mundo na época, né? Deus fez isso, diga, Deus fez isso. Sabe como Deus derrubou a muralha? O que Deus pediu para que o povo fizesse, que quem derrubou a muralha foi o poder de Deus, sem sombra de dúvida. Mas o que ativou? A obediência que ordem? Dá voltas durante 7 dias. E no último dia, 7 voltas. Meu irmão, é quilômetro, né? Os bichos andaram. Te garanto que é quilometragem, meu irmão. E depois gritar. Quando o texto da Bíblia diz aqui, não cesses de falar, no versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Eu vou abrir aqui um comentário de D.L. Moody, e ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o termo aplicado aqui dá a entender, recite em voz baixa. E depois, indicar, a entoação poderia indicar uma ponderação de prática audível. Então, quando ele diz, não cesses de falar, e a própria palavra medita quer dizer algo audível, o comentarista diz aqui. E que coisa interessante. Mais ou menos uma coisa como os da fé fazem. Quantos são da fé aqui? Fazem quando você diz, Senhor, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E, às vezes o vizinho não precisa ficar ouvindo, mas você pega o seu carro de manhã e diz, obrigado, Pai. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em nosso favor como o Senhor. O Senhor está trabalhando em meu favor. Obrigado. Obrigado, Pai, porque boas notícias estão chegando. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ele estava falando algo assim. Ensina essa palavra. Encharca o povo dessa palavra. Amém? E fala a palavra, recita a palavra. É de noite, é de dia. Amém? Fala a palavra, audível a palavra, deixa a palavra audível, saindo pela sua boca. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Então serás bem sucedido naquilo que você fizer. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Fomos abençoados com esse ensino hoje?
Aleluia, ok. Força e coragem. Tenha a coragem, amém? Seja destemido para partir para algo que Deus está falando com você. Pode ser crescimento espiritual, pode ser algo na sua empresa, pode, ser mudar certas coisas no seu convívio familiar. E talvez seus olhos estão ali, não estão vendo certas coisas favoráveis. E você talvez chegue à margem dessas coisas e olha, ou na questão da saúde, e olha, e porque os seus olhos não veem coisa favorável, você diz, não, mas ainda não é possível, porque senão Deus faria, ou algo assim, e aí você recua, e vai de novo, e esbarra naquilo, e volta. É a sensação que eu tenho no meu espírito, como alguém que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ei, você nem precisa espiar a terra para onde você vai. Mark Hanks disse, se você soubesse o que há por trás da montanha, sabe, você abriria rápido a sua boca, amém? Sabe, você pode confiar no que Deus está dizendo para você. E eu sei, irmãos, mais uma vez, estou falando pelo Espírito, que Deus está falando com várias pessoas aqui, com várias pessoas sobre isso, sobre romper da onde você está. Talvez você foi ensinado diferente, talvez a tua mente precisa romper com certos conceitos ou preconceitos. Talvez você olhe certas coisas, sabe, quando eu cheguei em Brusque, as pessoas olhavam para mim, não é o caso do pastor Sérgio e da Fabiana, que eles têm até uma postura física, mas imagina eu, né, aleluia, eu chegava, sabe, com uma camisa assim, e tal, para pregar a palavra, e Deus colocou perto da gente, as primeiras pessoas, o pastor teve a oportunidade de conhecer a maioria delas, eram empresários, e aí o irmão, sabe, me chamou para ir na casa dele, todo empolgado, disse, você que é o homem da fé aí, e tal, eu disse, da igreja Verbo da Vida, sou. Aí ele disse, rapaz, vem cá tomar um café comigo. Quando eu fui, que ele me recebeu, que ele olhou para mim, ele, sabe quando a pessoa dá aquele tranco assim, diz, oxe, não é só isso, né? É verdade mesmo, né? Eu já passei, como eles chamam essa coisa de raça que você... mas tem um nome, xenofobia. Xenofobia, preconceito, sabe? Tudo esse trem aí. E ainda mais com o biotipo que eu tenho. E aí, eu lembro que eu cheguei lá, mas ele me recebeu e tal. E, irmãos, muitas pessoas, é verdade, tinham vergonha de dizer que eu era o pastor da igreja. É verdade mesmo. Eu passei isso lá. Porque me via e eu não fazia questão nenhuma de ficar indo com roupa mais bonita ou algo assim, amém? Eu fazia de propósito, eu ia mais mulambudo possível, né? Mais mulambudo que eu digo, entenda-se, mais simples, né? Eu também não ia rasgado, né, parecendo mendigo, porque minha vida tem de glorificar a Deus, amém? Mas eu ia bem simples, e eu disse, Senhor, ou é como eu sou, ou é de jeito nenhum. Eu tive essa conversa com o Senhor. Eu disse, ou é do jeito que eu sou, ou de jeito nenhum. Se você me mandou para cá, então você sabe quem eu sou. Amém? Não vou perder minha identidade por causa de ninguém não, Senhor. E, sabe, começamos a pregar, ensinar as coisas, mas, irmãos, sabe, o pastor teve a oportunidade, ele vai voltar lá, graças a Deus é uma boa congregação. Na verdade, é uma igreja já, né? Com a sua estrutura e tudo. Amém? E no último culto que a gente teve, a gente vai completar agora 2 anos como igreja lá, como ponto de pregação, né? E quando eu fui lá, eles fizeram uma festa de aniversário para mim e tal. Mas se você fosse intimidar por causa daquilo que você escuta, amém? E as pessoas eram boas, porque foram ensinadas diferente. Pré-conceito, é um conceito antes do conceito certo chegar. E eu sinto o cheiro disso aqui. Amém? Com todo respeito, pastor. Ideias que você vai ter de ceder para que as ideias de Deus se estabeleçam. Amém? Você tem alguém um pouquinho mais notável do que eu. Amém? Obrigado, pastor. Aleluia. Se eles puderam receber a minha palavra, acho que vocês podem receber a deles. Amém? Aleluia. Posso ouvir um amém?
glória. Acho que vai ficar mais bonitinho, né? Vocês são... Maringá é mais chique, né? A gente vai... Aleluia. Amém, queridos? Sabe? Aleluia. Deus sabe como fazer. Não é por força, sabe? Você entende isso? Só se rende. Deixa o pré distante. Amém? E diz de coração: Senhor, me ensina. Senhor, eu estou disposto a, sabe, a abrir mão da... O que você quer que eu faça? Faça isso. Amém? Então rompa limites. Amém? Mais uma vez eu sei pelo meu Espírito que Deus tem preparado coisas boas e coisas novas para essa igreja e para a vida de vocês. Amém, irmãos? Para alguns está bem perto. Há alguns aqui que é exatamente como eu falei. E você está se identificando comigo quando eu estou dizendo isso. Você foi, viu e voltou. Foi, viu e voltou. Porque você sabe que é real. Você percebe. Deus fala com você. Amém? Aleluia. Vejo isso pelo Espírito. Aleluia. Amém? Deus só quer que você... É agora. Amém? Oh, aleluia. É agora. E rompa e passe isso. Amém? Aleluia. Diga força. Coragem. Aleluia. Vamos fazer uma boa confissão. Amém? Diga, Pai. Vamos melhorar, né? Fique de pé para a gente. Aleluia. Eu só preciso da moça do teclado, só ela. Aleluia. Ela subiu? Ah, está aí? Opa, oh, glória a Deus. Subiu, eu não sabia se subiu, foi arrebatada. Eu disse assim, o arrebatamento não pode ter sido, né? Só se for uma visão ou alguma coisa assim, né? Aleluia. Tu pode me ajudar um pouquinho aqui? Quero que a gente faça uma boa confissão, amém? Feche teus olhos. Diga, Pai, eu decido, em meu coração, me apropriar da força e da coragem que o teu Espírito tem posto em mim. Eu reconheço, eu tenho recebido da palavra, tenho recebido do Espírito, tenho aprendido nesse lugar, e eu sei que cada porção é suficiente, foi suficiente para gerar essa força, essa coragem dentro de mim. Diga, eu tenho força e coragem. Diga, eu não tenho medo. Você não colocou medo dentro de mim. Diga, mas você me deu do seu Espírito, da sua palavra, da sua força, da sua coragem. Então, eu decido romper com qualquer outra coisa que tenha impedido de eu atingir, alcançar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu digo agora, 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 agora. Eu deixo para trás preconceitos, eu deixo para trás medo e insegurança, e eu me agarro, eu me aproprio da fé. Vou passar para uma nova etapa, para um novo ciclo. Vou em direção agora do que o Senhor falou para mim. Eu largo agora tudo que me impedia. Eu largo o medo. Eu largo a insegurança. Eu largo o que me agarrava. Largo agora e agarro e caminho com coragem e fé. O que o Senhor falou é o que eu vou fazer. O que o Senhor falou é o que eu vou fazer. O que o Senhor falou é o que eu vou fazer. Diga, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aleluia. Amém. Aleluia. Você está decidido a isso? Aleluia. Ok. Amanhã será segunda-feira.
Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amanhã vai ser uma segunda-feira, você tem de se posicionar. Amém? Aleluia. A força e coragem. Foi aquilo que o Senhor colocou. Agora eu estou vazio de mensagem, porque tudo que o Espírito falou foi o que eu liberei. Amém? Eu não sou profeta, mas o meu chamado toca isso aí. Amém? E isso foi bem inspirado nessa noite para você. Amém? Aleluia. Porque nós amamos sua vida. Amém? Aleluia. Eu tenho certeza que, sabe, isso está em linha com aquilo que Deus deve estar fazendo através dos seus pastores e da sua liderança. Há algo que, sabe, que vai além. Deus precisa romper coisas aqui, em pessoas, na igreja, nas pessoas, para poder romper o geral. Há algo que Deus quer soltar para essa igreja aqui. Aleluia. Algo que Deus quer soltar, liberar para essa igreja. Mas carece do rompimento em vocês. Amém? Na hora em que romper, e eu creio que foi hoje, sabe? Vocês vão perceber isso aqui. Ambientes tão poderosos de Deus, em que as coisas vão começar a ser fáceis, sabe? Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando eu falei sobre essa questão das cadeiras e tal, rapaz, há algo no meu espírito dizendo, é verdade, vai acontecer. Sabe quando você quer ser participante de algo que você vê pelo Espírito? Vai acontecer. Agora você pode ficar vendo acontecer, ou você pode entrar para dentro do negócio. Porque vai acontecer. Oh, aleluia. Ah, vai acontecer mesmo. Há coisas que vão acontecer aqui. Aleluia. Há uma expansão que vai acontecer aqui. Há um aumento que vai acontecer aqui. Sabe quem está dizendo? É o Espírito de Deus. Há algo que vai se alargar aqui. Sabe? E vai chegar uma estação, ela está adiante. Ela não é imediatamente agora, mas ela sabe em que as coisas vão pegar uma atmosfera, um ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos, você pode consagrar um pouquinho a sua vida ao Senhor agora, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Você pode adorar ao Senhor aí um pouquinho, amém? Ei, aleluia. Obrigado, Pai, pela tua unção presente nesse lugar, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Pai, pela tua glória. Obrigado pela tua unção. Obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado por rompimentos, Pai. Aleluia, rompimentos, Pai, rompimentos, Pai, aleluia, obrigado, Pai, sabe, pelas mentes, Senhor, sabe, um ambiente para que as mentes, Senhor, se renovem, aceite um renovado do Teu Espírito, Pai, algo tão glorioso, gracioso do Senhor. Ah, Pai, eu creio naquilo que você falou, para que novas estações cheguem para esse lugar, e elas serão de tanta aceleração, de facilidade, Pai, de bonança, Pai. Aleluia, obrigado, porque você tem preparado isso para o futuro deles, para o futuro desse lugar. Te louvamos, Pai. Aleluia, obrigado, Pai, obrigado.